Durante esse período que nós estivemos nessas lutas, a coisa que mais recorria na minha mente, em todas as angústias e sofrimentos, era: o Senhor é bom. O Deus Criador dos céus e da terra é bom. E é muito difícil quando você pensa nesse termo, nessa frase, quando as coisas não estão indo do jeito que você esperava. Mas a condição, a situação que eu estou vivendo, não muda a verdade de que Deus é bom. Amém? Eu quero que você vá comigo no livro de Salmos, no Salmos de número 90, no versículo 12. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo é uma oração de Moisés. E nessa oração de Moisés, no versículo 12, Moisés, ele aqui está já chegando no final da sua vida. Ele vai falar aí ainda mais adiante acerca da velhice, que ainda na velhice dá frutos, mas ele está no final da vida. E no final da vida Moisés faz essa oração, e ele diz no versículo 12 o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse Moisés que está fazendo essa oração é o homem que vai ser nascido num período em que havia um decreto de morte para as crianças. Esse Moisés que vai ser pela bravura, pela valentia de uma mãe, guardado, escondido primeiramente, 3 meses. Depois ele vai ser colocado numa cesta de barro, com betume, calafetada com barro, num rio, correndo riscos, como aquela mãe desesperada que diz: ele pode até morrer, mas eu não quero ver essa morte, porque havia um decreto de morte. E ele vai agora ser colocado num rio, correndo o risco de vida. Mais uma vez é encontrado por uma filha de Faraó da época, vai ser criado por essa filha de Faraó, e por volta de seus 40 anos de idade, diz a palavra, quando você lê em Atos, que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, e preferiu os sofrimentos com o seu povo. Havia para ele toda a possibilidade de um reino, de um governo, do melhor que essa terra pudesse oferecer, Zé. Mas Moisés disse: eu prefiro sofrer com os do meu povo do que os palácios dos reis. É esse homem que está dizendo: Pai, me ensina a contar os meus dias, para que eu encontre coração sábio. É esse homem que vai viver mais 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. E lá no deserto, ele vai ouvir o Senhor falar com ele. E Deus vai falar com ele de uma maneira muito especial. E vai usá-lo para mais uma leva de 40 anos, num processo de retirada do povo, para chegar na terra prometida. Só que, Mariana, como diz o paraense, na ilharga da terra prometida, Deus diz para Moisés: ei Moisés, não dê mais nenhum passo, você não vai entrar na terra prometida, eu vou te levar. E aí a gente fica: puxa vida, o cara passou uma luta na vida para entrar na terra prometida, e na hora de entrar na terra prometida, Deus disse para ele: você não vai, Moisés, você não me honrou nas águas de Meribá, você feriu a rocha quando eu disse para você falar com ela. Isso é muito sério, porque a rocha simboliza quem? Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos amar Jesus e não feri-lo. E aí, de repente, o que você acha? É justo isso? Moisés está ali conduzindo um povo, por causa do povo, das pressões que o povo fez, ele não entra na terra prometida. É justo ou não?
É injusto ou é justo? Foi justo ou injusto? Foi justo, João? Quem mais concorda com o João? Só as crianças. Só as crianças não têm medo. Roberto, eu estava pensando nesse texto esses dias. Eu nunca tinha pensado realmente nesse texto. Sabe o que acontece? Deus diz: Moisés, sobe o monte, despede da família, porque eu vou te tomar para mim. E aí de repente me deu um estalo. O que é melhor, hein? É entrar na terra prometida ou estar com o Senhor? Querido, às vezes você passa a vida inteira brigando por coisas que não vale a pena. Que Deus tem coisas muito excelentes, muito melhores para você, mas você está preso a uma ideia que foi colocada na sua cabeça de que algo aqui nessa vida é melhor do que aquilo que Deus tem para você. Sabe, é muito duro perder alguém que você ama, mas eu tenho absoluta certeza, a minha mãe está num lugar melhor. Nossas mães, porque o que esse mundo tem para nos oferecer hoje, não estou dizendo que nós temos que ter um espírito suicida, que vai sair daqui agora e vai tirar a própria vida, não, queridos, isso é pecado, mas eu tenho certeza que ela está no melhor. Esse homem está fazendo essa oração, ele está dizendo: me ensina a ter um coração sábio. Um outro homem interessante refletir sobre ele é Salomão. Abra Provérbios capítulo 9, um livro à frente aí de Salmos. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O que Moisés queria? Qual era o clamor, qual era a oração de Moisés? O que ele queria? Ele queria um coração? Ele queria um coração sábio. Ele estava buscando um coração sábio. Me ensina a contar os meus dias. Que é isso? Me ensina a analisar a vida. Me ensina a ver se isso eu vi que as coisas não valem nada. As pessoas às vezes querem entrar em contenda, sai fora. A pessoa quer brigar com você, sai de perto. O cara te deu uma fechada no trânsito, para o carro, vai ver o ar do pneu, se está bom, abre o capô, vê se tem água, deixa ele ir embora. Sabe por quê? Porque para andar do lado de alma cebosa, eu não quero nem um minuto. Deixa esse cabo ir embora, meu amigo. Sabe o que aconteceu agora, três semanas atrás, se eu não me engano? Um rapaz fechou um cara no trânsito lá em Belém. O cara que foi fechado, desceu do carro, foi brigar, ele puxou uma arma, deu um tiro no pescoço. O cara tá sem poder andar agora. Não podia ter deixado ir embora esse mau alimento aí. Vale a pena, querido, você brigar por bobagem, você perder a sua paz, o seu sossego por bobagem. Olha o que Salomão vai dizer, que no início da sua vida foi um homem muito sábio, até a metade mais ou menos, mas depois ele começou a arrumar um monte de mulher idólatra, acabou com a relação dele com Deus. Mas até aqui ele disse uma coisa muito importante. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da... O que Moisés quer? O que eu quero, o que você quer? Se nós queremos sabedoria, essa manhã alguém me disse: eu preciso de sabedoria. O princípio da sabedoria, ou seja, onde é que está a sabedoria? Em temer ao Senhor. O que está faltando na nossa geração? Temor do Senhor. Nós estamos indo e vindo, fazendo e desfazendo, sem saber o que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Brigando, causando situações de constrangimento, por causa de bobagem. Temer a Deus, queridos, é o princípio da sabedoria. A falta de temor a Deus leva à rebelião. Quando você não teme a Deus, entra na sua vida um espírito de rebelião. E aí mora o perigo, e é só isso que eu quero falar hoje, Roberto. A primeira coisa que Satanás fez
quando pisou nessa terra, foi plantar uma semente de rebelião no coração de Eva. O que ele queria? Ele queria que Eva pensasse que Deus não é bom. E tudo que acontece em nossa vida hoje, ela tem um cunho, ela tem um fundo, ela busca algo, ela busca colocar na tua mente e na minha mente que Deus não é bom. Eu ouvi de crentes, de pessoas que amam a mim e a minha família e também a Deus, mas disseram: como Deus pôde levar a Dona Teresa, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão alegre. Verdade, tudo isso, viu, queridos? Era boa, era alegre, era feliz, de bem com a vida. Você chegava em casa, era um barulho, meu amigo, ela revirava tudo. Já amanhecia na rua fazendo as coisas assim. E a pessoa vem e coloca, sabe, aquela frase. E eu olhava e eu dizia: está repreendido em nome de Jesus. Deus é bom. Deus é bom. Porque lá no capítulo 3 de Gênesis, o que nós vamos encontrar é um diálogo entre Satanás e a mulher, onde ele diz: não é verdade que as coisas são assim como Deus disse. O que Deus está querendo evitar é que vocês sejam iguais a Ele. Ou seja, Deus não quer fazer um benefício por você. Então, se Deus não quer fazer um benefício, é porque Ele não é bom. E esquece que lá no capítulo 2, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Capítulo 1 de Gênesis 26 a 28 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus nos fez igual. Mas aí Satanás vence e se diz para Eva: não, o que Deus não quer é que vocês sejam iguais a Ele. A primeira fagulha que Satanás quer colocar na vida de uma pessoa para ele se rebelar contra Deus é que Deus não é bom. E tudo que vai acontecer à nossa volta, desde a nossa concepção, ainda quando fala em Salmos 39, quando não existe nem forma, quando aquela mãe chega para a família, para o esposo, para os seus amados e diz: eu estou grávida. Alguma mulher aqui já temeu dizer isso um dia na vida? As mulheres passam por isso, querido. Sabe por quê? Porque elas não sabem qual vai ser a reação. E aí você não entende por que você tem esse medo. É que há uma vida dentro de você que já está sendo afetada por tudo à sua volta. E quando alguém diz para você que besteira que você fez da sua vida, não é só você que sofre. É aquela coisinha que não tem nem forma ainda. E Satanás já está colocando desde aí um processo para essa alma pensar na sua concepção que Deus não é bom. Mas eu quero que você saiba disso nessa noite. Diga comigo: Deus é bom. Ele é bom. Amém? Diga para a pessoa do seu lado: Deus é bom. Diga: não duvide disso. Não duvida disso nem um segundo da sua vida. Deus é bom, queridos. E o que me sustenta hoje é saber que Deus é bom. Mesmo que eu não entenda as coisas que estão acontecendo à minha volta, Deus é bom. Ele quer sempre o melhor para nós. Ele tem sempre o melhor para nós. E eu preciso aprender a reconhecer que o plano dele é melhor que o meu. Eu digo, algumas pessoas que estão lutando ainda com essas perdas, né? E eu sei que é difícil a perda. E eu digo para causar um choque: o seu plano é melhor do que o de Deus? Porque quando você pensa que Deus não fez uma coisa boa, você está dizendo que você tem uma ideia melhor. Quem tem uma ideia melhor do que a de Deus aqui? Deixa eu baixar minha mão. Porque eu não tenho isso. Eu não tenho, ninguém tem. Então, se Deus fez, é porque isso é bom. Amém? Entenda isso. Se Deus fez, se Deus permitiu, porque isso é bom. Isso é o melhor. Amém? Uma coisa que eu preciso aprender mais, mas que o Senhor começou a falar comigo lá, nesses dias,
Ele me levou a Apocalipse capítulo 4. E isso me levou literalmente, porque eu não pude levar uma Bíblia, e eu fui receber o celular já quando estava quase saindo do hospital, e eu ficava angustiado, querendo saber onde é que estava o texto, buscando na minha memória. Por isso é importante ler a Bíblia, queridos. Quem está lendo a Bíblia aí anualmente? É importante ler. Porque nesse período eu passei mais de 30 dias sem tocar numa Bíblia. Como foi angustiante, queridos. Como foi ruim. Como foi difícil. Mas os textos vinham na minha mente. Está escrito, está assim. Está escrito em algum lugar. Quando eu peguei minha Bíblia, meus irmãos, eu não vi ninguém na minha volta. Não vi ninguém perto de mim. Eu só vi a minha Bíblia. Apocalipse capítulo 4 diz assim: os irmãos entendem? João, preso na ilha de Patmos, tem uma visão daquilo que iria acontecer. O Senhor o levou, o arrebatou para mostrar as coisas futuras, mostrar as coisas celestes. E aí chega no capítulo 4, depois das cartas que começou no 2 e 3 de Apocalipse, ele vem para o capítulo 4 mais uma vez para receber uma visão. E nessa visão, no versículo 2, ele diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis que no céu um trono. Diga comigo, um trono. Havia no céu um trono. João está vendo que no céu há um trono. Diga comigo, no universo há um trono. Sabe, as pessoas estão pensando assim: Deus está se adaptando ao que está acontecendo. Não, queridos, não é assim como nós estamos pensando. Deus é bom e Ele é soberano. Há um trono. Ele diz: eu vi um trono. Ele foi, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. O universo tem um trono, e esse trono não está vazio. Não, queridos, nós não estamos largados ao acaso. Não, irmã Nilda, nós não estamos à deriva. Deus está assentado no trono. O universo tem um governo, queridos. O universo não está desgovernado. Só que ao longo da história, a humanidade foi enchendo a medida da ira de Deus. E as pessoas me perguntam: por que nós estamos sofrendo tanto agora? Porque as pessoas encheram mais uma vez a medida da ira de Deus. E o mal vem por causa do mal que nós mesmos plantamos. Nós, a humanidade, talvez você diga: mas eu não fiz nada. Mas alguém fez. Um pai, um tio, um amigo, alguém fez. Só que existe nesse universo um trono. Há um reino, há um governo. Esse trono não está vazio. Ele diz: e esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe. Ele vai passar a fazer uma descrição que é uma descrição de alguém que não sabe o que está vendo. Na íntegra não havia palavras para descrever, Ivete, e ele começa a usar uma linguagem daquilo que havia. Mas imagina-se que pela linguagem que ele usou, era uma coisa muito maravilhosa, muito espantosa. O êxtase que João estava entrando é semelhante, mas muito maior do que aquele tido pela rainha de Sabá quando chega diante de Salomão e contempla toda a beleza de tudo que havia diante de Salomão, da roupa dos seus servos, da comida que era posta à mesa, dos utensílios, do trono armado, da sua coroa, de tudo. Além das respostas que Salomão dava, ela entra em êxtase e começa a glorificar e dizer: olha, aquilo que eu ouvi de ti não chega nem à metade. E é mais ou menos isso que está acontecendo com João. Agora ele está contemplando algo que é maravilhoso demais, é magnífico demais. E ele diz: havia um trono e havia alguém sentado no trono. Deus é bom, Radassa. Nós precisamos aprender isso. Mas não apenas na teoria, não apenas numa canção, não apenas na letra em uma melodia, mas
mas no dia a dia. Sabe, mesmo em meio a sofrimentos que eu estava passando agora, eu sofri algumas humilhações. E sabe o que eu dizia no meio delas? Deus é bom. Ninguém vai abalar minha fé. Ninguém vai me tirar do rumo. Eu vou focar em Jesus. Eu não vou focar no sofrimento. Eu não vou focar nas reprovações. Eu não vou focar nas dificuldades. Eu vou focar em Cristo, porque a minha vitória está nele. Seja qual seja qual ela for, eu sei que isso é fruto da bondade de Deus para comigo. Há um trono, e esse trono não está vazio. Esse trono está sob um governo, queridos. Volta comigo para o Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Diga comigo, há um trono. Diga, há um trono. E ele não está vazio. Há um governo, queridos. Alguém está governando. Não há nada que acontece fora da vontade do Senhor. Eu conheço um homem que num final de dia chegou na sua casa e teve uma parada cardíaca. Sabe o que é uma parada cardíaca? Em pé, morreu. Em pé. Caiu. Levou uma pancada tão forte na cabeça que o coração voltou a bater. Pegou o carro, dirigiu até a casa da filha, depois de ter tido um infarto, e foi para o hospital. Há um trono, Robério, e só acontece o que ele quiser. O inimigo pode tentar o que ele quiser, mas só vai acontecer se o Senhor permitir. Ele chegou diante de Deus: olha, tem aí um joia, se acha, deixa eu tocar nele. Ele teve que pedir permissão, queridos, e Deus só deu para que o nome dele fosse honrado através da vida daquele homem. Então, se estiver sofrendo, angustiado, só peça força a Deus, porque talvez ele está querendo glorificar o nome dele na sua vida. Depois de todo o sofrimento, depois da noite vem o amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem. Aleluia. A ti, Jesus. Tu és digno, Jesus. Eu disse 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Ele está lá. Ele está sentado no seu trono. Salmo 9, versículo 7. Volta um monte de página. Salmo 9, versículo 7 diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. É Deus quem está julgando. Lá em Noé, o que aconteceu? Encheram a medida da ira de Deus, e Deus julgou. Lá em Sodoma e Gomorra, a mesma coisa. Nas rebeliões, nas desobediências. Por que Corá morreu? Porque ele foi julgado pela sua desobediência. Deus estabeleceu o seu trono, e é Ele quem está fazendo os julgamentos, não sou eu. O julgamento do Senhor é bom. No Salmo 97, versículo 2, vai confirmar isso. Salmo 97, eu não queria colocar um monte de texto, porque eu queria falar só aquilo que está no meu coração, mas sabe como é, né? A gente não aguenta. Eu não sei porquê. A gente quer falar, não, eu digo, bora ver se a palavra diz alguma coisa. Salmo 97, versículo 2 diz: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu. Justiça aí. Você acha que Deus é injusto? Você acha que o que Ele fez é ruim? Não, queridos. O julgamento de Deus é o melhor que poderíamos receber, porque Deus é bom. Porque além de bom, Ele é misericordioso.
Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdia permeiam todas as suas obras. Meu Deus, a gente consegue pensar isso? Letícia, a gente não consegue pensar isso. Olha o que Davi, homem que viveu as suas experiências mais drásticas. Primeiro, na família dele, ele era o menor. E o menor é o que fica com todas as tarefas, porque os outros já fizeram, agora ele vai fazer. Cuidar de ovelha. Quando chamaram a família para ser honrado como rei, ele não foi lembrado, Eric. Ninguém lembrou de Davi. Ninguém lembrava daquele pequeno pastor de ovelha. Mas ele é ungido rei, e quando ele recebe a unção, agora vem alegria? Não, querido, vem perseguição. E ele passa a ser perseguido, odiado pelos seus irmãos, a mesma coisa de José, perseguido pelo rei da época, Saul, porque não o aceitava como rei, porque não o aceitava como alguém melhor do que ele, usado por Deus. Vai sofrer escondido nas cavernas, viver nos desertos, ter a sua família estraçalhada, suas coisas roubadas, lutava a guerra de outros reis e não era honrado. Esse homem está dizendo isso aqui que nós estamos lendo: o Senhor é bom para todos. Ou seja, Ele é bom para mim, Ele é bom para você, Ele é bom para todas as pessoas. Pastor, mas Ele é bom até para um assassino? Ele é bom, porque aqui está dizendo que Ele é bom para todos. Mas Ele não se limita nisso, Ele diz: Ele é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ou seja, tudo que Ele faz tem bondade. Tudo que Deus faz tem bondade para todas as pessoas. Então a sua irmã chegou, Deus é bom. Você vai ter que dizer tchau para ela. Deus é bom também. Porque senão você cria revolta, tristeza no coração de Deus. Quando você não reconhece a bondade de Deus numa coisa. Você acha bom quando você faz um bem a alguém e ela não reconhece? Você acha bom? Você deu um presente a alguém e ela não diz muito obrigado. Você deu uma roupa, você nunca viu ela usando. Você fica feliz? Não fica. Não tem nada a ver com você, Radassa. É só a colocação mesmo. Agora imagina Deus, Cauê. Deus está fazendo as coisas por nós. Mas sabe o que a humanidade está fazendo? Que Deus que nada. Deus não existe. Vamos fazer a nossa vida. Vamos alterar as coisas. Vamos mexer nos genes. Vamos mexer nos insetos. Vamos mexer nas bactérias, nos vírus. Vamos alterar as coisas. Vamos tirar a semente das plantas. Vamos tirar a reprodução natural. Agora a reprodução é artificial, né, dos animais. Os melhores animais não fazem reprodução natural. É tudo artificial. Por quê? Porque Deus para eles não significa nada. O que importa é dinheiro, coisas, matar, perder, destruir, para ter aquilo que de nada lhe valerá quando ele tiver que dar o adeus a esse mundo. Deus é bom, e Deus é bom para todos. Ainda que doa as situações que a gente está vivendo, nós precisamos declarar diariamente: Deus é bom. Se Ele fez algo que me agradou, Deus é bom. Se não me agradou tanto assim, o Senhor continua sendo bom. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu não adoro pelo que Ele faz, mas eu o adoro pelo que Ele é. Só. Deus é Deus e Deus é bom no que Ele estiver fazendo. E sabe o que acontece com um coração grato? Está sempre recebendo mais coisas, está sempre sendo abençoado, porque ele está sempre contente, está sempre alegre, e Deus se agrada nisso. Deus é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia está em tudo o que Ele faz. Salmo 100.
Salmo de número 100. E eu quero te pedir para nós lermos de pé. O que eu quero dizer para os irmãos hoje? Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou alegre. Às vezes eu ainda sinto uma tontura. Às vezes eu ainda sinto dores nas pernas. A minha esposa me ajuda nisso. Faz umas massagens e melhora. Ela fez uma ontem que eu dormi, não vi nem a hora. Deus é bom, né? Você ter alguém para te ajudar, está do teu lado. Mas o que eu quero te dizer hoje, recuperando de todas as coisas, passando por todas as coisas, eu quero te dizer que Deus é bom. Essa pandemia trouxe muitos prejuízos, mas Deus é bom mesmo assim. No meio da pandemia nós temos uma nova loja em Maceió. Como é o nome mesmo? Mari Menezes Store. Se não tivesse pandemia, talvez ela estava batendo cabeça para abrir uma loja física sem precisar. E Deus traz uma coisa difícil para abrir a nossa mente, para abrir o nosso entendimento. Daqui a pouco vai sair uma do Cauê, online também. Chama-se Maná Box. Feira na caixa. Você vai fazer a encomenda e vai levar na porta da sua casa. Robson vai ajudar ele, vai dar um treinamento a ele. Robson não vai dar dinheiro não, vai dar treinamento. Ensinar a mexer. O homem não dorme de noite, queridos. O que é melhor para ele? Trabalhar no Ceasa. É ou não é? Pense. Daqui a pouco vai estar, já tem aplicativo do Manabox, você pede pelo aplicativo e ele vai entregar lá. Ele não, os entregadores dele, que ele vai estar só no escritório gerenciando. Ah, mas tem que ter coragem, tem que dizer amém, tem que bater já tem que ir hoje à noite com o Robson pro Ceasa já. Voluntariamente. Tenho certeza que o café, olha, mas não dá aquela, ô Zé, aquela de charque com cuscuz não dê para ele não, que ele precisa de perder peso. A esposa não ajuda, irmãos. O que eu quero dizer, queridos, que Deus é bom. E é isso que eu quero, essa alegria no rosto, essa vida, aproveitar as coisas boas, amar e dizer que ama. Sabe, sentir bem, dizer que me sinto bem, perto de alguém, do lado de alguém. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Na bondade e misericórdia dele, queremos cada um de nós ser usados para alcançar outras vidas, para impactar nossa família, para impactar pessoas à nossa volta, para impactar pessoas com quem relacionamos. A pessoa veio e pediu a conta para nós, eu e o Marco outro dia, e ela disse, é crédito? Eu digo, não, é débito, porque Jesus está voltando, e eu não quero ficar devendo ninguém. Aí ela ficou rindo, eu digo, você também tem essa certeza? Não perde tempo não, queridos. O Senhor é bom, mas Ele também é justiça e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Salmo 100, versículo 5 diz o quê? Porque o Senhor é, porque o Senhor é, e a sua misericórdia dura para, e de geração em geração a sua. Deus é bom, é misericordioso e é fiel. E nenhuma das suas promessas, nenhuma das suas palavras cairão por terra. Ele vai cumprir cada uma delas. Ele vai realizar cada uma delas. Porque no universo existe um trono. E esse trono não está vazio. Ele está sentado lá. Amém? Declare sobre a vida de uma, de duas pessoas. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é fiel. Querido, você que está assistindo essa live, entenda isso nessa noite de uma vez por todas. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Pai, nessa noite nós estamos diante do Senhor, diante da Tua bondade, diante da Tua misericórdia, diante da Tua fidelidade. E nós queremos declarar, meu Pai, o nosso coração rendido ao Senhor, reconhecendo a Tua bondade em todas as coisas, em cada vida, em o nome de Jesus. E vamos render ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, de geração em geração.
Os nossos filhos vão aprender conosco. Os filhos dos nossos filhos vão aprender com eles. E assim nós encontraremos o Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é digno, Pai. Tu és digno, Senhor. Não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti.